Timeout no ar, meus amigos, mais uma vez sem Alex, e eu já estou começando a ficar com saudade do meu companheiro, então hoje eu trouxe mais um aqui dos meus brothers. Rafa Bellatini, como você está, meu amigo? Tudo bem, Pepe? Grande abraço aí. Tava com saudade também do amigo pô, calçados difíceis de preencher aqui, né? Missão complicada, mas muito obrigado pelo convite. Muito tempo que a gente não se vê, né, cara? Desde Muito o jogo tempo. da NFL em São Paulo. Isso, a gente gravou aquela prévia lá ainda, depois encontramos no indo embora, né? Acho que a gente se encontrou indo Foi. embora e depois não mais. É o que a distância faz com as pessoas, né? Você agora tá em Portugal, né? Tô em Portugal. É Não é difícil, né? exatamente perto, né? Pra vocês que não sabem, rapaziada, eu e o Rafa, a gente dormiu juntinhos em Las Vegas durante o Dormimos Super juntos. Bowl 57. 57. 57. 58, É. né? Não, 58. 57. 58 foi o do Eagles e. Não, aí foi 59. É, 58, isso foi o 58, 58. É. 58. E. E aí eu tava pensando nos temas pra esse timeout e nada melhor do que a gente falar justamente de Super Bowls. E a gente separou aqui os 15 últimos Super Bowls, a gente vai fazer uma tier list pra vocês. Antes, eu quero que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo. E eu vou deixar também o canal e as redes sociais do Rafa aqui na descrição. O Rafa que tem o Toque Passo, canal super legal. Eu já participei algumas vezes de lá e Várias tal. vezes. Vou procurar algum dos vídeos. Acho que ano passado a gente fez as previsões dos 49ers pra temporada, né? Tem um muito bom que você participou lá em Las Vegas, na rua. Em Las Que deu Vegas. problema. Eu vou tentar botar esse trecho aqui na edição. Vamos ver se vai passar aqui. Não tá querendo passar, mas se passar vai ser uma cena. Já vou começar a criar um problema lá em casa. Vocês vão ver aqui atrás, ó, passando aqui atrás, tá? Vai começar a criar um problema lá em casa. Já no primeiro vídeo, na segunda-feira, já começa a dar problema em casa, tá? Mas é Vegas. A gente... Isso daí me deu uma dor de cabeça gigantesca. Mas. Enfim. O Endzone agora é parceiro da Alphabet, a melhor casa para você fazer as suas apostas na NFL. E mesmo com a temporada voltando apenas em setembro, você já pode fazer as suas apostas em mercados futuros, como quem vai ser o vencedor do Super Bowl, quem vai ser o MVP da temporada e muito mais. E lembrando, galera, as apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade e apenas se você for maior de 18 anos. Use o código ENDZONEYT para fazer o seu cadastro, link aqui na descrição. A gente tem aqui os últimos 15 Super Bowls disputados. E aí a gente separou nas categorias de épico, brabo, deu jogo, chato. E um spoiler aqui, Super Bowl 53. E, enfim, vocês já têm pelo menos um Super Bowl que vocês sabem qual que vai ser o Mas todo mundo destino sabia, dele né? aqui nessa tier. Mas todo mundo Cara, sabia, esse que é o ponto. tem gente que gosta desse Super Bowl, pior é isso. Eu gosto, mas assim, Não eu como entretenimento, né? ele é um espetáculo, taticamente ele é muito legal, tudo assim, mas eu sei que não dá pra eu usar ele pra apresentar um amigo, ó, vem cá assistir o Super Bowl, que vai ser legal pra caramba, entendeu? Não dá. Exatamente, cara. Essa é uma régua que eu tendo a ter pra avaliar um Super Bowl, porque é mais do que um jogo pro fã, é um jogo pra você trazer, opa, do nada. Nossa, cara, você não tá entendendo o susto que eu tomei com essa propaganda que aparece. Falei, cara, entrou alguém aqui do nada no chat. Bom, isso que dá nos adblock. Mas enfim, eu sempre penso no Super Bowl como uma porta de entrada das pessoas pro jogo, né? Então, a régua de você avaliar um Super Bowl é sempre muito diferente do que um jogo qualquer. Então, Isso. ele pode ser um jogo de muitos pontos e tal, mas assim, é um jogo disputado, é um jogo que tem emoção, é um jogo que chega nos minutos finais e criou-se uma narrativa, porque o jogo inteiro pode ser ruim. Igual eu vou falar de um jogo aqui. Só que se o final for absurdo, a memória afetiva muda. É a mesma coisa do jogo no país, né? O jogo do Brasil. Se for se tiver o Super Bowl 53 acontecendo em Itaquera, a galera vai estar dormindo, vai ter gente que vai embora, vai ser chato, né? Exatamente. Aí, tipo assim, o fã, ele vai ver e até vai falar, pô, legal, um jogo defensivo e tal, mas
não é legal de assistir, né? Vamos combinar. Nossa, eu tô louco pra ver aquele jogo. É. Rafa, vamos começar aqui então de ordem cronológica pra trás. Tá. Super Bowl 58. Jalen Hurts conquistou. Não, Super Bowl 59. 59, isso. 60 agora, Jalen Hurts e os Eagles finalmente superando a derrota de 2 anos anteriores, né? Que você esteve naquele Super Bowl, né? Inclusive, Não, viu de pertinho. Isso, aquele lá eu vi de perto. Foi em Phoenix, Arizona. Né? Foi no Arizona, em Glendale. Isso. E esse jogo que foi um amasso, né, cara? Então, é um daqueles Super Bowls que, pelo menos eu vi com uma galera e, tipo assim, não tinha ninguém prestando atenção no jogo depois de um certo tempo. Porque eu acho que quando você chega no final do primeiro quarto, do segundo quarto, e você tá com uma vantagem de 24-0, e mais do que isso, tipo, você não via nenhuma chance dos Chiefs voltarem para aquele jogo. Eles foram completamente surpreendidos pelos Chiefs, né? O que você achou desse jogo? É triste a gente começar falando isso aqui, porque pro torcedor nunca é ruim, nunca é chato, né? O cara que tá envolvido ali, porque é espetacular, que foi o momento, mas a gente tem que pensar do ponto de vista. Eu adoraria que meu time ganhasse o Super Bowl desse jeito. Meu time nunca ganhou um Super Bowl passando o rodo, nunca fez uma festa, né? Sempre foi alguma coisa apertada. Mas do ponto de vista, vou mostrar para os outros, não foi legal. Eu percebi. Dessa vez eu estava em casa, né? Não fui para esse Super Bowl, e aí fui fazer live pós, fiquei naquela expectativa, porque as finais de conferência tinham sido animais, então tinha dado uma audiência do caramba. Na hora que acabou o jogo, tava muito assim, então, foi isso, né? Porque se eu abrisse na metade do jogo, já dava para fazer o final, né? Falar quem tinha ganhado e analisar a partida. Eu colocaria, acho que no chato, porque infelizmente não foi um jogo, não deu jogo. Tipo assim, eu acho que a experiência desse Super Bowl eu achei muito legal, porque a gente tava numa watch party, então tava todo mundo do endzone lá e tal. A gente ficou alcoolizado muito rápido, e eu, pessoalmente, tava torcendo muito pros Eagles. Porque tinha toda a história dos Eagles terem jogado aqui no Brasil. E pra mim, assim, foram alguns marcos. Foi a primeira entrevista coletiva que eu fui. Foi o primeiro jogador que eu consegui fazer uma entrevista. Que eu fiz uma pergunta pro Jalen Hurts lá, uma pergunta super legal. Ele elogiou minha pergunta, isso, o jornalista dentro de mim ficou muito contente com isso. Então, assim, eu comecei a desenvolver uma relação com o Philadelphia Eagles. E muito por conta do Alex. Tipo assim, eu tava torcendo pra gente viver aquela parada, tipo assim, mano, vamos embora. E o Alex, no ano anterior, tinha torcido muito pros 49ers. Eu tava em Vegas, ele tava no NFL em Brasa, ele consolou a Júlia, minha namorada, por conta da derrota. Então, naquele momento eu falei, não, se os Eagles forem pro Super Bowl de novo, eu preciso fazer isso e tal. Então, foi muito legal comemorar as coisas enquanto elas iam acontecendo e tal. Tipo, o Mahomes sofreu uma pick six e tal. Só que assim, o segundo tempo... Foi uma parada tipo assim, vamos esperar se confirmar o título dos Eagles. Tudo que tinha que ter acontecido, aconteceu no primeiro. Então, eu acho que de fato foi chato. Era só os Eagles não imitarem outra ave, né? Não a Atlanta Falcons, mas era só tocar o barco. Isso é um negócio muito doido, porque no Super Bowl dos Falcons, é complicado ser retroativo agora e falar assim, eu imaginava que dava pra ganhar. Eu não achava que dava. Mas eu acho que assim, sabendo da existência desse Super Bowl, às vezes você fica com uma pulga atrás da orelha, tipo assim, cara, não acabou. Os Chiefs tinham virado um jogo, perderam por 10 pontos, tipo, 2 anos antes. No ano anterior também, eles chegaram a estar 10 pontos atrás do placar, viraram o jogo contra os 49ers. Só que esse jogo, cara, em momento nenhum eu pensei que poderia. Em momento nenhum. Eu falava assim, cara, se os Chiefs tivessem alguma resposta... Ninguém ia parar o ataque dos Eagles. O ataque dos Eagles estava imparável depois daquela interceptação do Jalen Hurts. Tinha que mudar muita coisa, né? Tinha que, assim, ser completamente diferente do que vinha acontecendo. É claro que naquele Super Bowl, quando a gente fala o Super Bowl 51, também acontecia, era inimaginável. Hoje em dia é fácil falar, sabia que ia virar ali, mas parecia uma coisa que era muito distante do que vinha, ainda mais quando abriu 28-3, quando os Patriots fazem o touchdown e depois ainda erram o extra point, fica aquela distância, fica aquela coisa chata. Porque às vezes a gente tem aquele tino do jornalista. Eu tava fazendo a transmissão daquele jogo dos Vikings contra os Colts, que os Colts abriram ali, e aí me deu um 30-0.
abriu um estalo, eu falei, cara, qual foi a maior virada que os Vikings já fizeram, que os Colts já tomaram e o que... Mas por quê? Porque aqueles Colts eram ruins, né? E os Vikings... Era surpreendente eles estarem perdendo daquele jeito. Tudo bem que era surpreendente os Chiefs estarem perdendo, mas você via o porquê da dominância da defesa dos Eagles, né? A experiência também fazia diferença com relação ao Falcons. Os Eagles já tinham estado naquele palco. Aquele time ali, a maioria dos jogadores já sabia como é que era e sabia que não dava para sair de cima, não tinha papo de dono de time descer para a sideline, porque não estava acabado, não, e você tem que ir até o final. Então, eu acho que isso aqui foi o grande diferencial desse jogo, a experiência. Agora, partindo para um Super Bowl que... Não vale falar chato. Não. Pelo contrário, esse Super Bowl que foi espetacular do ponto de vista de um fã. Né? A vitória dos Chiefs contra os 49ers, a segunda, então. Obrigado aos responsáveis aí. Obrigado, Deebo Samuel. Obrigado, Kyle Shanahan. Obrigado, George Kittle. Obrigado, todo mundo. Feito o disclaimer, eu acho que foi um jogo sensacional, né, cara? Tipo, foi o segundo Super Bowl que chegou numa prorrogação. Eu acho que o jogo em si, ele pode não ter sido o auge técnico daquelas equipes, mas eu acho que isso faz parte também. Foi um Super Bowl que hora nenhuma você garantia que um dos times ia vencer, assim. Os 49ers, a maior vantagem que eles tiveram no jogo foi, no começo do jogo, eles abriram 10-0. Eles fizeram lá um touchdown no começo, fizeram um field goal. Só que assim, o jogo foi pro intervalo, se eu não me engano, 10-6 ou 10-3, alguma coisa assim. E no segundo. E você tinha muitos erros, assim. No primeiro tempo você já teve um fumble do Christian McCaffrey. Aí no drive seguinte, quando parecia que os Eagles, que os Chiefs iam fazer, o Isaiah Pacheco sofre o fumble. E aí, tipo, as duas defesas estavam conseguindo anular o outro time. Os Niners precisaram de uma trick play pra fazer o touchdown. Então, tava naquela vibe de tipo assim, cara, esse jogo vai até os segundos finais. E foi justamente o que aconteceu. O terceiro quarto desse jogo foi tipo assim, parecia que os 49ers iam entregar. Que aí teve fumble, eles interceptaram o Mahomes, não conseguiram fazer nada. Aí param a defesa dos Chiefs, sofrem um fumble no punch. Aí os Chiefs vão lá, viram o jogo. E aí vai pro último quarto, todo mundo já pensando, cara, mais uma daquelas viradas. E os 49ers voltam pro jogo. Então, tipo, foi um negócio lá e cá. E no final ninguém sabia o que ia acontecer, né? E aquela confusão toda, né? Assim, o Shanahan não sabia o que era a prorrogação, não sabia como é que funcionava. Ele sabia. Não, mas sabia. Mas não, essa eu vou no meme. O Juszczyk não sabia, mas o Shanahan sabia. Mas então ele errou em não conversar com as pessoas, né? Exato. Não pedir a bola. Mas a questão principal é que ninguém sabia muito bem, porque eu tava tenso com o relógio. Eu achei que o tempo acabava, né? Eu tava assim, cara, corre, né? Mas foi um jogo que foi espetacular. Foi uma emoção muito intensa. Eu tava lá na parte superior, né? Na bancada, eu tava do lado do Lô Preto, da ESPN, do Kaique. E, cara, a gente tava tenso, a gente ficava olhando um pro outro. O que vai acontecer? Você não fazia ideia. Era um jogo muito equilibrado, tava completamente aberto ali. Detalhe, né? Foi muito questão de detalhe não ter dado o 49ers. O detalhe acho que principal era eu dou sorte para os Chiefs em Super Bowl, porque eu vi eles ganharem 2 Super Bowls. E quando eu não fui, eles perderam. Então acho que tá aí bem claro, né, o que aconteceu. O pessoal fala que eu seco os Chiefs, pelo contrário, eu dou sorte para os Chiefs. Eu acho que esse Super Bowl, eu não sei se eu vou permanecer, porque a gente pode definir um número X de Super Bowls no épico. Mas eu acho que ele abre pelo menos no épico. Depois a gente pode até rever. Eu tô contigo, cara, porque é aquela coisa, cara. Os 49ers, eles abriram 3 vantagens no último quarto e na prorrogação. Eles tiveram a vantagem 2 vezes no último quarto, né? Eles viram o jogo, os Chiefs empatam, aí eles fazem o field goal, os Chiefs empatam de novo, aí na prorrogação eles fazem o field goal e os Chiefs viram o jogo. E tem um elemento que pra mim é, assim, determinante. Sempre que um jogo de futebol americano acaba com a última pontuação, eu acho que ele se eleva a um patamar assim. Você pega o Chiefs e Bills da prorrogação, acaba com o touchdown do Tyreek Hill, né? Foi do Tyreek Hill, do Travis Kelce.
acaba com o touchdown do Travis Kelce na prorrogação. E aí, tipo assim, aquela coisa, deu a pontuação, acabou o jogo. Tipo, você acaba no ápice. É igual o jogo de tênis. O jogo de tênis sempre tem que acabar com o vencedor fazendo a última bola, fazendo o último ponto. E eu acho isso muito poético. E esse touchdown do Mahomes pro Mecole Hardman, assim, o jogo tático que eles fizeram com a defesa dos 49ers, tá? Tem uma foto que o Mahomes lança a bola e aí ele já começa a comemorar quando ele vê que vai ser o touchdown assim, ele pula no gramado, cara. E aí, ó, isso é pra eu provar pra vocês que eu não sou clubista. Porque eu sei avaliar que o meu time, a desgraça do meu time é a felicidade de muitas pessoas. Sim, claro. Então, o PP, que é fã de NFL, acha esse jogo aqui espetacular. Dito isso, eu reassisti uma vez e chorei nesse jogo, mas assim, acontece. Não tá nessa lista, mas eu não tenho como falar do Super Bowl 42. Eu não tenho como não colocar o 42 nessa lista. Assim, é um jogo épico, é o jogo dos mais memoráveis que tem. Talvez o maior, um dos maiores. Mas não tem como, me dói, eu choro quando eu assisto e fico torcendo para falar, não é possível, o cara vai sofrer isso aqui. Isso é foda, né, cara? Vai sofrer, como? Tem coisas que você sabe o resultado, assim, eu sou assim com Star Wars A Vingança do Sith. Eu fico torcendo pro Anakin não cortar o braço do Mace. Toda vez eu assisto assim, vai. Faz isso não. E aí ele faz toda vez, porque, né, é um filme. E assim, você já sabe o que vem depois, né? É uma prévia, você sabe que vai dar. Assistindo Andor, eu sei que vai dar errado, eu sei que vai ser ruim, não tem como, mas eu torço pro cara ganhar. É isso aí, eu torço pro vilão aqui. O Super Bowl anterior a esse também foi um Super Bowl espetacular, na minha opinião. Esse Chiefs e Eagles de 2022, né? Na temporada de 22-23. Isso. Ele chega com uma narrativa muito legal, que foi um clima parecido com o Super Bowl de 2012/2013 dos irmãos Harbaugh. Aqui é com os irmãos Kelce, né? E você já tinha na época o podcast dos irmãos Kelce e, tipo, tinha aquela coisa, tipo, eram dois ícones já da cultura esportiva americana. O Kelce já com aquela parada com a Taylor Swift, então, tipo assim, já tinha um holofote muito grande em cima desse Super Bowl. E eu achei que a estética desse campeonato foi uma das estéticas mais legais. Uma das temporadas da NFL mais divertidas dos últimos anos, né? Tipo assim, as finais de conferência foram finais de conferência que você tinha muita narrativa ali, tinha os 49ers do Brock Purdy chegando muito longe, ninguém esperava, os Eagles que tinham, né, tido uma temporada sensacional. Aí do outro lado, você tinha o Mahomes numa temporada de MVP, só que aí ele sofre uma lesão contra os Jaguars. E todo mundo ficou meio apreensivo naquela final de conferência, tipo, ele vai jogar, ele não vai conseguir jogar, e aí o Mahomes joga, vence aquele jogo, sabe-se lá como, até correndo com a bola, né, levando uma pancada do Joseph Ossai num lance lá. E nesse Super Bowl, cara, eu acho que esse foi o Super Bowl que elevou pra mim, na minha cabeça, o Mahomes a um patamar de vai brigar por GOAT. Antes disso, eu acho que você tinha o Mahomes ali naquele hall de jogadores muito talentosos, tal, mas que precisavam ainda construir o seu legado. E nesse Super Bowl, o Mahomes botou a bola literalmente embaixo do braço no segundo tempo e falou: caguei pro meu tornozelo, vamos embora, a gente vai dar um jeito de virar esse jogo. E foi o que aconteceu, né? E o Hurts fez um jogaço, né? O Hurts fez. Jogaço. O Hurts era MVP desse jogo. O Hurts era MVP desse jogo. Eu só tenho um detalhe. Eu tava lá, eu tava atrás do field goal que saiu, o último field goal, né? A última pontuação. Inclusive, eu encontrei o cara que pegou a bola e no meu voo tava o cara que tava sentado do lado dele, mostrou uma foto, muito da hora, assim. Mas esse jogo eu parei num certo momento e falei assim, cara, eu tô vendo o maior Super Bowl da história. Ele tava se encaminhando pro maior Super Bowl da história e instantaneamente eu pensei nisso, eu estou vendo o maior flag. E aí eu falei, acabou.
essa flag, ela foi tão... Foi flag, Broxante, foi né? falta. Não vou discutir. Foi falta, como tem várias que não dá também. Então, se o torcedor que quer reclamar que deu a falta, pode reclamar. O torcedor que quer reclamar que não devia ter dado... todo mundo pode reclamar. Pode reclamar. Qualquer decisão de arbitragem ia gerar reclamação. Mas esse lance especificamente, ele me deu uma brochada tão grande... Porque eu falei, agora é queimar relógio e vai sobrar uma chance, sei lá, do cara soltar uma Hail Mary e não vai rolar, e não vai virar. Mas foi esse detalhe. Eu tava com aquela expectativa de que estava vendo o maior Super Bowl da história e acabou ficando assim. Então eu coloco ele como um jogo brabo, mas e não épico, porque o final faltou aquela coisinha, sabe? Aquele Faltou punch. É como se você tivesse feito o prato perfeito e nos segundos finais você deixou a carne demais, ela passou do ponto. Então, sabe, na hora que você vai colocar o empratamento não ficou legal, caiu um arrozinho pro lado, você fala, puta... Cara, foi exatamente essa sensação, esse Super Bowl a gente assistiu da NFL em Brasa, foi a sensação do ambiente, assim, todo mundo ficou meio tipo, velho, sério que o Super Bowl vai acabar assim? Tipo, porque você, eu entendo hoje... Na época eu fiquei meio tipo, pô, cara, foi falta e tal. O James Bradbury foi muito juvenil. Só que assim, cara, eu não acredito em complô, eu não acredito em algo roteirizado e tudo mais. Mas eu acho que as zebras, elas precisam ser mais... Elas precisam ser mais coerentes nesses momentos, sabe? Tipo, eu defendo que holding no Super Bowl você só marca se o cara der um ipom. Holding, né? Tem que ser pênalti, não é? Exatamente, por exemplo, não é pênalti, naquela pênalti, jogada, exato, na terceira pra 15 do Super Bowl 54, tem um holding absurdo no Nick Bosa. É claro, você olha a foto, ele tá dando um mata-leão no Bosa. Só que você tá no momento mais climático do Super Bowl, tá tendo literalmente o clímax ali, você tem uma conversão de terceira pra 15, uma bomba no fundo do campo e tal. Você não joga essa flanela. Da mesma forma que, tipo, o Shanahan avisou as zebras no comecinho daquele Super Bowl, ele falou, tipo, foi holding do Trent Williams, eu compreendo, só que os caras deles estão fazendo a mesma coisa. Então, ou você não marca mais nada o restante do jogo, ou você começa a marcar. E eles pararam de marcar. E aí, na prorrogação... rola uma falta assim pros 49ers, que tipo assim, era uma terceira pra 20 e tantas lá, e aí tem um holding, tipo, no meio do campo da defesa, que dá uma vida extra pros 49ers. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, você não marca no Super Bowl, a não ser que seja muito absurdo. Então, isso deu uma brochada, galera, foi mal, mas ainda assim foi um Super Bowl muito brabo. É incrível, é incrível. Não, e assim, é o que eu falei, todo mundo tinha motivo pra reclamar. Se não marca, se marca, tem motivo pra reclamar. A questão só que a gente questiona talvez o tamanho da falta naquele momento, né? Dar aquele holding no primeiro quarto é uma coisa, dar no último lance do jogo é outra história, talvez não marcasse. E é essa questão, não interessa se era correto ou não, a marcação acabou tirando aquele clímax. Os Chiefs fariam uma pontuação e restaria a equipe dos Eagles tentar buscar. Isso não quer dizer que os Eagles iam vencer, eles iam tentar, mas você ia ter aquela última campanha que poderia ser muito épica. E vamos lá, o Super Bowl anterior, Bengals e Rams, que aí eu já acho que foi um Super Bowl, tipo, que a tier do meio ali tá bom pra ele. Porque assim... acho que sim, não é um placar alto também, e é uma... o final mas dele ele é muito foi... legal. Exatamente. O jogo inteiro foi meio tipo... tipo, o segundo tempo... Os Bengals, eles tiveram, acho que, 6 posses de bola pra tentar matar o jogo. Pra tentar ampliar a posse de bola e tal. E foram 6 3-and-outs. A defesa dos Rams no segundo tempo aniquilou a linha ofensiva. Que linha ofensiva, né? Que linha ofensiva, né? Pra mim é um milagre o Burrow ter chegado nesse Super Bowl. Vivo. E assim, esse Super Bowl... já é um daqueles Super Bowls que, assim, as zebras, por exemplo, deixaram o jogo rolar, cara. Aquela falta, aquele touchdown do T. Higgins, tem uma falta muito absurda dele em cima do Jalen Ramsey, que ele simplesmente não marca. Não, fecha o olho e vambora. E tiveram lances legais, tipo assim, tem o touchdown que... eu não lembro quem que foi que lançou, se foi o Samaje Perine, se foi o...
agora eu não vou lembrar, que tem o passe pro T. Higgins, né, que não foi o Burrow que fez, foi uma trick play, ele faz o pitch pra trás e o running back lança a bola pro T. Higgins, foi um lance bem legal. Teve o OBJ ganhando um Super Bowl, fazendo touchdown. Né? Exato, ele faz o touchdown, rompe o LCA, mas ele foi importante, ele de fato ajudou os Rams a ganhar um Super Bowl. E eu acho que tiveram momentos épicos, assim, que, igual você falou, o final do jogo... Foi o Joe Mixon que passou. O Joe Mixon passou Isso. Pro Higgins. O Matthew Stafford fazendo aqueles 2 drives perfeitos no final, o Cooper Kupp aparecendo, sabe? Aí você tem aquele lance dele olhando pra cá. Exatamente, cara. E tem um vídeo do Sean McVay explicando essas jogadas. Ele fala, tipo assim, cara, o Stafford faz isso todo jogo. Porque ali ficou um vídeo legal, mas tipo, o Stafford faz isso. Ele olha pro cara e aí na visão periférica ele lança, porque senão... Ele fez isso no jogo contra os Eagles na semifinal de conferência no passado. Foi muito legal. Mas assim, cara, ver Von Miller ganhando outro Super Bowl, ver o Aaron Donald levantando... Nossa. Isso aqui é sensacional, cara. Cara, foi muito legal. Esse daí foi um Super Bowl que eu voltei, foi meu terceiro Super Bowl em loco, né? E eu fui por conta. Foi um Super Bowl especial para mim, tava em Los Angeles. Já foi uma semana muito louca, né? Porque ali também tinha pandemia, tava todas as coisas. Encontrei o Conrado lá. Na véspera, eu e o Conrado, a gente foi para Santa Mônica ali, pô, falamos, né? Foi legal pra caramba. Foi uma experiência muito legal. Foi meu aniversário no meio desse... primeira vez... Esse daí o seu aniversário é durante a semana do Super Bowl, né, cara? Esse último Super Bowl foi no dia do meu aniversário. Só que eu não estava lá, mas foi no dia do meu aniversário. Então você também faz aniversário junto com o Saquon Barkley? Sim. É todo mundo que né, são os vencedores ali, os caras que fazem aniversário dia 9 de fevereiro. Mas... separados por alguns milhões. Michael B. Jordan também é outro cara que faz aniversário comigo. É todo mundo, só os caras bem-sucedidos, assim. Quem acredita em horóscopo, boa sorte aí tentando achar a similaridade, né? Eu sei com o Barkley. Mas assim, foi muito legal aquela experiência. Eu não entendia como e até hoje eu critico o Zac Taylor, porque eu acho que ele é um treinador que é muito limitado, o time chegou lá apesar dele ali, e aquele jogo que eu saí com aquela sensação clara de que os Bengals voltariam para o Super Bowl muito em breve. E cada temporada eu perco isso aqui, mas muito por conta da direção do Cincinnati Bengals, que eu acho que faz uma besteira atrás da outra. Mas foi um jogo que foi muito legal, eu colocaria ele, talvez seja o meu coração, né? Eu poderia colocar brabo, eu acho que deu o jogo, mas foi para mim o melhor show de intervalo, em loco pelo menos, não teve igual. Em loco não teve igual. O show de intervalo de Super Bowl, ele é muito legal para quem assiste televisão. Quem tá no estádio geralmente é ruim. E esse não. Esse eu vi o estádio inteiro cantar do começo ao fim e vibrar, o estádio balançava, a tribuna de imprensa, todo mundo fazendo e cantando. Ó, espetacular. Para você que ainda não assistiu, a gente fez uma tier list dos shows do intervalo do Super Bowl. Esse foi o maior. Porque pra mim não tem como, cara. Esse daí, pra mim, que assim, eu gosto do Snoop Dogg, mas eu não escuto a maioria das músicas dele. Mas assim, pra todo mundo teve pelo menos uma parte ali do show que pegou um pouco. Assim, sim. Eu gostei muito da parte do Kendrick e do Eminem. E a parte, tipo assim, a abertura, tipo assim, o Dr. Dre subindo, o Snoop Dogg vindo em direção a ele, assim, tipo... Aí vem o 50 Cent de do nada, cabeça 50 pra Cent, baixo. Né? Tipo já assim, era full dólar na época, né? Já era um full dólar, né? E, cara, a gente falou dos Super Bowls que tiveram uma estética legal e agora a gente vai ter que falar do Super Bowl que pra mim teve a pior estética da história, cara. Esse Super Bowl aqui pra mim é horroroso. Tipo assim, a única coisa legal do Super Bowl 55 foi o Brady ganhando um Super Bowl no ano em que ele sai dos Patriots com Tampa Bay Buccaneers, que foi um negócio que, tipo, ninguém achou que... Ó, você que é fã do Tom Brady, que gosta do Tom Brady e tal, você não achava que o Tom Brady ia ganhar esse Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers. Ninguém. Não então, sei, assim, não sei não, viu? Não sei. Cara, o Brady tava em baixa. Sabe, tipo assim, o Brady saiu dos Patriots naquela temporada de 2019. Mas já não tava começava por conta dele. Não tava por conta dele, mas ele não teve uma grande temporada e, tipo assim, ele chega num Tampa Bay Buccaneers que era um time que tinha talento, tá? Mas, assim,
haviam questões se ele conseguiria elevar o time a ponto de ganhar um Super Bowl. Não era o estágio que tava, tipo assim, o Steelers agora com a chegada do Rodgers. Mas era um pouco o estágio que tava os Jets com a chegada do Rodgers quando ele sai de Green Bay. Porque, tipo assim, o Rodgers não teve uma temporada horrível em Green Bay no ano anterior, mas já tava dando sinais de que não tava legal ali, e aí ele vai pra um time que tinha talento. Só que, sabe, tipo, não era uma... O meu ponto não é necessariamente que o Brady era ruim e que o Buccaneers era ruim, mas assim, não era uma coisa óbvia apostar nos Buccaneers campeões do Super Bowl nessa temporada. Foi uma coisa que ao longo da temporada, inclusive, os Bucs chegaram a estar 7-5 e com risco de nem sequer ir para os playoffs. E aí eles vão para a bye week e depois da bye week eles ganham todos os jogos. E aí que foi quando eles começaram a pegar fogo e pegar no acelerador. Então assim, eu acho que isso foi legal. Só que a estética dessa temporada é uma estética muito ruim, cara. Pandemia... Para mim a dúvida que tinha só era porque foi uma temporada diferente de qualquer jeito, né? Não teve pré-temporada, então você tá mudando um treinador, um jogador, colocando lá num time, então você tem que fazer acerto muito conforme o avião tá voando, você tem que ir arrumando as coisas ali, foi mais ou menos o que aconteceu com os Bucks. Mas eu achava que o Tom Brady tinha escolhido um time que ele poderia muito bem chegar e ser campeão. Eu lembro que na temporada anterior, eu fui escrever lá pro Patriotas, né, sobre os Patriots. Durou uma temporada só, porque o pessoal acho que não gostava muito de mim, achava que eu era pessimista, mas não. Eu via um time que tinha problemas, não era um problema do Brady. A linha ofensiva era ruim, o jogo terrestre não encaixava, e aí o recebedor. Então, um problema puxava o outro, né? E você consertar ali era complicado. É que tinha uma coisa também de você não poder falar nada negativo dos Patriots, porque eles estavam em 11 finais de conferência seguidas, né? Então, tipo, era aquela coisa, você vai ser o chato que vai apostar contra? Eu avisei. Aí o pessoal, zica invertida? Não é. A gente vê e fala ali, ué. Senão eu vou ficar com cara de tonto também, falar uma coisa que não existe. Mas eu acho que ele acaba ficando mais para baixo, colocaria ali no chato, primeiro porque o jogo também foi um atropelo, né? E a gente é muito fã do Mahomes e do Kelce, então tudo que os Chiefs perderem a gente vai falar que é chato. Acho que esse que é o detalhe do Super Bowl, mas não é, que o jogo foi 31-9, o intervalo foi ruim, o público no estádio basicamente não existia. Tinham 25 mil pessoas só. E era, assim, profissional de saúde, não necessariamente pessoas envolvidas ali com o jogo, então acho que tudo foi meio... A estética parecia um jogo de quinta-feira à noite, que os dois times estão mal na temporada, que ninguém tava muito nem aí pro jogo e tal. E foi um jogo que, assim... Os Chiefs, eles perdem os 2 tackles logo antes do Super Bowl. Eu não lembro, um deles acho que já estava lesionado, e aí, tipo assim, eles vão pro Super Bowl sem o Eric Fisher e sem o Mitchell Schwartz. Então, foi um atropelo, cara. Foi uma surra dos Buccaneers. Não foi um jogo perfeito do Brady, tipo assim, a stat line pode parecer, mas foi um jogo só seguro dele. Ele só fez o que precisava ter sido feito e tudo mais. E você viu o Mahomes tendo que se virar pra fazer qualquer coisa. Tipo assim, era uma daquelas situações onde, tipo, se você vê esse Chiefs jogando durante a temporada, você não aposta que esse Chiefs vai pro Super Bowl. E esse Chiefs perdeu um jogo só na temporada regular. Porque o jogo da semana 17, na verdade, naquele ano ainda era... Acho que foi o último ano que teve só 16 jogos. Então foi o jogo da semana 17 mesmo. Eles vão com o elenco reserva. E aí, tipo, perdem aquele jogo, acho que pros Chargers. Mas assim, foi isso. Foi um Super Bowl estranho. Eu colocaria até aqui no Super Bowl 53, mas depois a gente vê. Talvez... Eu acho que pode colocar no Super Bowl 53 por conta da arquibancada também, né? Ele acaba sendo mais chato do que o Super Bowl do ano passado, porque não tinha nem público, né? Nem festa pra alguma coisa tinha. Bom, agora o Super Bowl 54. Primeiro título do Patrick Mahomes. Mais um jogo que teve uma virada no último quarto. Esse jogo eu acho que, tipo assim, ele foi... Eu acho que ele estaria entre o brabo e o deu jogo, sabe? Porque foi um jogo disputado, mas ao mesmo tempo eu não sei se foi nível Chiefs e Eagles. Eu acho que ele só não tá no brabo por conta de um quarterback. Eu acho que... E olha que ele não é lindofobia, tá? Eu acho que
um outro quarterback ali, talvez a gente esperasse algo a mais e pudesse vir algo a mais. Eu acho que deu o jogo. É um jogo muito bom. Mas eu ficaria por isso. Teve uma narrativa legal durante o jogo de construir, tipo assim, a virada do Mahomes. E na época o Mahomes era um baita quarterback já era visto como um grande quarterback. Porém, vamos também fazer aqui lembrar da história. O Mahomes não era o quarterback de 50 touchdowns, ele era o quarterback de 26 touchdowns lançado na temporada regular, que teve algumas regressões, tá? O Mahomes começou a ser interceptado, ele já tinha sofrido algumas interceptações do ano anterior, mas assim, aquelas jogadas explosivas, elas aconteceram menos do que na temporada anterior. O Mahomes se lesionou durante a temporada também, e foi uma pós-temporada onde os Chiefs eles passaram por problemas. Eles estiveram perdendo por 10 pontos na final de conferência para os Titans, né? Chegou até 17-3 aquele jogo, com 14 pontos, se não me engano. Sim. E eles chegaram a estar perdendo por mais de 20 pontos para o Houston Texans. Sim. 24, 21 pontos e tal. E eles viram aquele jogo ainda no primeiro tempo, porque Houston que era Bill O'Brien. Né? Isso, Exato. Bill O'Brien. Mas você tinha um San Francisco 49ers que passou pela pós-temporada tranquilo. Foi um jogo onde eles vencem com tranquilidade o Minnesota Vikings, atropelam o Green Bay Packers e chegam no Super Bowl como favoritos. E naquele Super Bowl, os 49ers dominaram o jogo inteiro. O Patrick Mahomes jogou mal os 3 primeiros quartos. O Mahomes foi interceptado 2 vezes, ele é interceptado num lance bobo, onde ele lê mal o meio do campo, o Fred Warner intercepta ele ali, aí tem uma interceptação do Tarvarius Moore, e depois disso, os 49ers pararam de jogar, as coisas pararam de dar certo, muito se fala que o Shanahan parou de correr com a bola, eu não acho que ele parou de correr com a bola, eu acho que a defesa dos Chiefs pontualmente fez ali 2, 3 jogadas que mataram as campanhas. Tem uma desviada do Chris Jones, assim, num passe do Garoppolo, que ele fez a leitura certa, mas ele desviou o passe. E aí, quando os Chiefs precisaram, eles fazem ali 2 drives perfeitos, né? O drive do Kelsey e depois o drive do touchdown do Damian Williams. E aí depois tem o passe que o Garoppolo... muita gente não sabe a explicação desse passe do Garoppolo, sabe? Porque o Garoppolo sempre foi um cara que teve problema com o braço fraco. E aí no Super Bowl ele vai lá e dá um overthrow de 7 jardas. O Garoppolo tinha sofrido uma pancada no braço durante aquele jogo e ele tava com dificuldade de passar a bola depois disso. Ele tava com o braço meio bambo. E aí o raciocínio dele, e ele mesmo falou isso, foi que vou lançar a bola o mais forte possível porque ela vai chegar lá. E aí, então, assim, é o que você separa os grandes dos Jimmy Garoppolo. Esse que é o detalhe, né? Eu sou um cara que sempre defendeu bastante a questão do Jimmy Garoppolo. Eu não acho o cara mais detestável, esse cara aqui. Eu nunca fui de entrar no meme ali. Eu sempre brinquei que ele sofria de lindofobia. As pessoas não podiam aceitar um cara tão bonito jogar bem. E ele era um quarterback ok. Você podia chegar e ir adiante com um quarterback ok. A pancada ali faz, circunstância que leva, o pensamento dele foi, cara, eu vou tentar compensar, o meu braço não é um dos mais fortes, ele tá meio bobo, então se eu colocar a maior força do mundo, talvez eu consiga atingir aquela forcinha mais ou menos que eu tinha antes, né? E aí no fim acaba passando, né? Eu acho que soltou o braço dele, né? Acho que ele bateu no lugar que habilitava um pouquinho mais de energia e ele acabou errando esse passe. Mas, mesmo assim, naquele quarto período, primeiro que aí sim, já tinha o meme, né? Já estava a história. De novo, o Shanahan, num quarto período, o time para de funcionar. E você tinha o Garoppolo, porque um Tom Brady abraçaria o negócio. Não, peraí, é comigo. O Shanahan não precisa fazer nada. Quem vai resolver aqui a parada sou eu. Né? O cara vai por si só. O Garoppolo, você não espera isso. Você espera isso do Mahomes, por exemplo, né? Não sei se naquele ano eu esperaria, mas o Mahomes é um cara que você fala, não, esse cara aqui sabe o que tá fazendo e ele vai conseguir tirar um coelho da cartola. O Garoppolo não vai. Então eu acho que deu o jogo. Garoppolo que 2 vezes campeão do Super Bowl, tá, galera? Sim. Só lembrando pra vocês. Sim, aqui. Comemorou muito bem, emulou o quarterback adversário. É um bom jogador. Super Bowl 53. Já tá aí, né? Isso, Já conversamos no começo do vídeo. Eu gosto. Taticamente, um jogo muito importante. Você tem ali basicamente o Bill Belichick dando uma aula pro Sean McVay, que ainda era um técnico muito jovem. E aí o Bill Belichick olha ali pro Todd Gurley e fala assim, meu amigo,
Você não vai correr nesse front. Bota 8 jogadores no box. Todd Gurley não consegue fazer absolutamente nada. Jared Goff em pânico. E o Gurley vindo de lesão, né? Então tinha até aquele pensamento se ele ia ter aquele papel todo ali no time. Eles contrataram o CJ Anderson pra esse jogo, não foi? Você se mutou. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Rafa. Eu não tô te ouvindo não, Rafa. Você tá mutado aqui, ó. Ah, você tá mutado na cal. Aqui. Aê. Agora voltou. Agora estamos te ouvindo. Desculpa, foi emoção aqui. O CJ Anderson foi contratado antes, né? Ele jogou os playoffs ali, porque o Gurley se machuca um pouco antes dos playoffs. E ele vai bem. Inclusive, ele me dá a vitória no Fantasy, porque eu peguei ele, assim, por um acaso. Eu tava com o Gurley no time e não, o CJ Anderson vai jogar. E foi muito bem. Mas a questão é que o Gurley e não consegue encontrar. O Belichick fez um sistema ao contrário. Você não vai correr só, você vai ter que ganhar de outro jeito. Né? Você vai tentar correr e não vai conseguir. E foi uma aula mesmo, aquela coisa, né? Essa vitória dos Patriots fez com que o Robert Kraft optasse pelo Belichick na dividida que tinha com o Tom Brady. Esse cara é capaz de ganhar, mesmo sem o Tom Brady, então eu vou dar um tchau pro Tom Brady mesmo, vou deixar e vou ficar com o Belichick. São as coisas do futuro. E foi algo que quebrou a relação do Brady com o Belichick, né? Sim. Eles já estavam meio assim, e aí essa vitória, o Brady fala assim, cara, realmente, tipo assim, a gente, legal, só que temos 2 alfas na sala e... então, e eu perdi essa dividida, né? Ele mostrou que ele consegue ganhar um Super Bowl sem eu, então, beleza, né? Segue sua vida. Cara, essa sequência de 4, 5 anos ali foi... Truco 6, 9 do Brady pro Belichick, né? Você tem o Belichick fazendo a besteira do Super Bowl de 2017 pros Eagles, aí ele vai lá e truca, e ganha do Brady. Aí o Brady vai lá e pede 6 em 2020 e ganha o Super Bowl. Então, eu acho só injusto fazer a comparação e falar assim, tá vendo? O Brady saiu do time e ganhou um Super Bowl, porque assim, o Belichick tinha que pagar a conta, né? Os Patriots fizeram um planejamento todo. Inclusive o ápice seria o 54, né, mas o 53 já era ali, o 54 seria o rescaldo. Vamos ganhar tudo que pudermos ganhar enquanto o Tom Brady tá aqui e depois a gente paga a conta. O Brady vai aposentar, depois do 53, depois do 54, ele vai aposentar. E aí o Brady percebeu que tinha gasolina no tanque, dava para jogar mais, os Patriots falaram, putz, mas a gente vai ter que pagar a conta. O Brady também percebeu, falou, vou ficar aqui num time horrível, porque vai ter que pagar a conta, tem que pagar, o cap vai ser curto. E foi lá, num outro time que tinha mais condições e ganhou. E o Belichick tinha que reconstruir um time. Até começou bem, mas depois meteu uns parça lá que deu tudo errado, né? O Belichick que agora está, de repente, se interessou por pessoas jovens, né? Foi pro college, começou a namorar uma jovem. Daqui um tempo a gente vai ver uma série no Netflix, vai ser bem legal, cara. Qual? Sobre isso aí. Não, sobre esses casos aí, cara. Essa mina aí, nossa senhora, cara, sei lá, viu? Seguindo. Não falei nada, a gente vai ter uma série Netflix, vai ser muito bom. Seguindo, cara, eu já vou botar esse Super Bowl aqui em épico. Porque pra mim, esse Super Bowl aqui é um dos melhores Super Bowls da história. Esse Super Bowl, eu acho que tem tudo que o Super Bowl do Chiefs e Eagles teve, só que com o final seguindo espetacular. Esse jogo aqui é muito divertido de assistir, porque ele é pegado do segundo 1 até o segundo final. Esse jogo aqui tem uma narrativa muito forte, cara. Nick Foles chegando no Super Bowl contra Tom Brady. O que vai ser? Nick Foles, que ele tinha jogado bem um jogo até então. A gente nem sabia o que era. Ele tinha ido a final de conferência. Ele tinha ido um jogo mal, ele tinha ido um jogo que ele só administrou. O jogo contra os Falcons foi basicamente isso, tipo assim, ele não perde o jogo, os Eagles ganham de 15-10 aquela partida, e aí na final de conferência o Nick Foles joga bem. E aí chega no Super Bowl aquela coisa, você consegue jogar um jogo bem com o Nick Foles, você consegue jogar um segundo jogo, e aqui, cara, o Nick Foles, eu acho que baixou nele o espírito de todos os quarterbacks dos... Tá ligado aquela cena a última cena do... É um filme horrível, tá? Mas fãs de Star Wars vão entender o que eu tô falando.
Rise of Skywalker, que a Rey tá lá morrendo. E aí começa a vir a voz de todos os Jedi e tal. Eu não sei, porque eu só assisti esse filme uma vez. Eu assisti esse filme uma vez e falei, nunca mais. É o único Star Wars que eu assisti uma vez. Eu assisti uma vez. É horrível. Mas foi o que aconteceu com o Nick Foles. Todos os Jedi / quarterbacks de algum dos jeito. Eagles, Foi isso. somehow he returned. E aí o Nick Foles foi pra esse jogo e fez simplesmente o jogo mais perfeito da carreira dele. Ele, tipo, teve uma interceptação lá no jogo, mas, tipo, who cares? A minha teoria, inclusive na época eu falava, eu tava nesse daí também, né, pela ESPN. Esse foi o primeiro que você foi, não foi? Não, segundo. Foi o primeiro dos Patriots que você foi. Só foi em um dos Patriots e perdeu. 100%. E esse daí foi o que eu tirei a foto com o Robert Kraft, né? Que o Kraft pediu para tirar foto comigo, deixar bem claro isso, nunca pedi para tirar foto com ninguém. Só rasguei o meu diploma uma vez, que aí foi um autógrafo numa bolinha de tênis pelo Federer. Aí, tudo bem. Aí, eu me permiti. Mas o Kraft pediu para tirar fotos comigo e ali eu tinha certeza que se os Patriots ganhassem, eu ia pra festa. Porque eu ia chegar pro Kraft e falei, tem tatuagem aqui, eu faço na testa, eu faço... E ali tava tudo pronto pra eu ir pra festa já. Tava com o Zé Renato Ambrosio, a gente sabia que a gente ia pra festa. Cara, esse jogo foi tão espetacular, e a minha teoria na época, eu falava pros caras, era que com Carson Wentz o Super Bowl seria mais fácil. Porque o Belichick saberia exatamente o que preparar pra matar o Carson Wentz. O Nick Foles, ninguém sabia o que fazer. Eles foram de franco atiradores, né? Você não sabia o que era, você não tinha nem vídeo suficiente para você falar, esse cara joga assim ou joga assim. E não tinha um padrão, você não sabia o que era Nick Foles. Né? E aí tem toda a briga com o Butler, que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Né? Eu cheguei a trombar com o Butler, era legal no Mall of America que a gente estava, né? Era o centro de imprensa, ficava lá, e o hotel dos dois times ficava no Mall of America. Então a gente encontrava os caras para as entrevistas já dentro do hotel, só que encontrava na rotina. Né? Uma hora estava esperando ali, saiu o Malcolm Butler, desceu, pegou uma escada ali, a escada rolante, foi lá, comprou um balde do Chick-fil-A e voltou para o quarto dele. Né? E você encontrava, mas você não podia conversar. Quando acabava o dia, 11 horas, fechava o shopping, estava fechando a sala de imprensa, a gente guardava as coisas, ia sair, o shopping estava fechado, os jogadores saíam para passear no shopping. Então você estava andando e você trombava com o Nick Foles, você trombava com todos os jogadores, todo mundo se encontrava ali assim, você só cumprimentava o LaGarrette Blount, gente boa pra caramba, com o Gronkowski, esses caras estão tudo andando no shopping, né? E você não podia entrevistar, você não podia fazer nada, você só cumprimentava, eles brincavam com a gente e era ali. Mas foi um jogo espetacular, foi um jogo sensacional, para mim é épico, né? A minha emoção ali, lógico que eu fiquei triste, não tenho o que dizer, eu fui embora pé da vida, eu entrei no carro e não falava com ninguém, Zé Renato, vambora, vai, tava um frio do caramba, então é só isso, menos 28 graus, e eu só que não tive que cumprir minha promessa, que eu falei que se os Patriots ganhassem, eu ia dar uma volta no quarteirão sem camisa, correndo. No dia seguinte estava 32 negativos e foi bem, né? Foi melhor não ganhar. Eu parei de fazer isso. Eu parei de fazer apostas onde se eu me der bem, então, por exemplo, se meu time ganhar um Super Bowl, se meu time ganhar uma Libertadores, eu vou ter que fazer algo negativo, porque eu comecei a pensar, cara, eu vou me ferrar. Eu vou estar feliz e eu vou ter que estar me preocupando em fazer Mas seria legal. Mas então, não vou fazer mais nada. Não, porque sabe o que acontece? As pessoas gostam de me ver sofrer. E aí, por exemplo, os 49ers perderam o Super Bowl. E aí, eu tive que dançar Taylor Swift pro Vevito Morning Show. Mas aí mas você postou que se ganhasse, você fazia. Não. Se perdesse, eu ia fazer. E se ganhasse, eu ia ter que fazer outra coisa negativa. Não, mas o meu, se perder, não tem que fazer nada. Se perder, eu só falei que se ganhar, eu tava prometendo que se ganhar, eu vou correr e eu ia dar a volta. Ia ser legal. Agora, perder, eu não faço, não. Ele tá louco. Já é ruim meu time perder, eu ainda tenho que fazer. Não, isso aí eu não faço, não. Agora. Épico. Não tem o que fazer. Sabe o que foi engraçado? No último dia, na segunda-feira, né, pós-Super Bowl, eu tava tava em Minneapolis ainda, no 52, e aí teve a discussão se era mais legal o 51 ou o 52.
Eu falei que eu achava que o 51 era mais legal, mas não a argumentação de que meu time ganhou foi mais divertido. É que, para mim, jogos tiroteio, ainda mais naquela ano que a gente via muito passe para lá e para cá, os ataques dominantes, eu achava que a gente veria outros. Agora, um jogo com uma virada, com um final, com um desfecho desse, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é muito improvável que um time esteja perdendo, até porque passou a seleção. Tá 28-3, faz mais, faz pelo menos 31 e mata o jogo, mas não tira o pé do acelerador. Os Eagles até falaram isso no último Super Bowl, eles sabiam que eles tinham que continuar pontuando, que senão ia dar problema. E no Super Bowl 52, que os Patriots tentam aquele último passe lá em profundidade ali, eu lembro que foi o Long, né, que estava jogando nos Eagles, e ele falou assim, cara, o pessoal começou a pular, que tinha acabado, eu falei assim, não, porque a bola tava quicando, e eu falei, esses caras encontram alguma coisa, eu tava lá, eu sei o que é, esses caras vão achar algum jeito de ganhar, então tem esse detalhe, o 51 para mim ele é um nível diferente, né, num ranking eu colocaria acima, e o 52 é sensacional, que teve uma situação que você falou de arbitragem, de vistas grossas, teve um touchdown dos Eagles que o cara não tem domínio, ele vai ter o domínio da bola depois que ele já saiu da endzone. Já saiu da endzone. Nelson Aguilar ou Alshon Jeffrey? Não, um dos dois. Agora não lembro com quem foi. Se pá foi o Alshon Jeffrey. Mas, cara, o que eu argumento desses dois jogos é o seguinte, eu acho que o jogo do 52 foi mais legal, eu acho que a história do 51 foi mais legal. O primeiro tempo do 51 foi chato. Tipo assim, o 51 caminhava pra ser um Super Bowl que a gente colocaria no chato, que era um Super Bowl, tipo, meio vibe o Super Bowl 48. Mesmo. Esse último Super Bowl. Tava um jogo sem muita competição e tal. Agora, sabendo o que aconteceu desse jogo, como eu já revi esse jogo com pessoas que não tinham assistido. Aí eu ficava tipo assim... E aí? Olhando, sabe quando você tá vendo um filme que você sabe o desfecho e aí você fica olhando pra reação das pessoas? Foi tipo isso, porque eu lembro que eu assisti esse jogo e eu não parei de ver. Esse foi um jogo que eu não desisti. Eu tava vendo na casa dos da minha avó, junto com os meus primos, e a gente tava vendo esse jogo e tipo, quando os Patriots começaram a fazer pontos, a gente ficou meio tipo, será? E naquela... Até então, assim, eu acompanhava a NFL já, mas eu não assistia todos os jogos da temporada regular igual eu assisto hoje. Eu já assisto tudo que dá. E quando os Patriots empatam aquele jogo, na minha cabeça, eu falei, é óbvio que esse time vai ser campeão do Super Bowl agora. Não tinha possibilidade dos Falcons ganharem mais aquele jogo. Só que eu também tinha tido essa sensação pros Patriots minutos antes, quando o Julio Jones faz aquela recepção. Sim. Quando o Julio Jones faz aquela recepção, eu falei, meu Deus... Acabou, os Falcons vão ser campeão do Super Bowl. E aí, tipo, tem uma sequência de passe incompleto, sec, passe incompleto, punch. Esse foi o jogo que o Kyle Shanahan perdeu. Kyle Shanahan e Dan Quinn, porque a defesa dos Patriots, né? Eu tenho minhas estatuazinhas aqui do Super Bowl, tem lá o White ali, tem a recepção do Julian Edelman. Pô. Então, essa recepção pra mim é a maior recepção da história do Super Bowl, junto com a Helmet Catch. Porque assim, essa recepção é muito absurda, cara. Tipo assim, a bola, ela congela no ar. Ele solta e ele pega de novo. Isso Exato. É o mais absurdo. Tipo assim, a bola, ela congela no ar por um segundo, é o tempo dele soltar e pegar de novo. Cara, isso é sensacional. E essas coisas que vão acontecendo, é aquelas coisas que você vai falando e você pensa, tipo, mano, parece que foi escrito. Era pros Patriots ser campeão, porque, tipo, esse tipo de coisa não acontece, por exemplo, com os 49ers do Super Bowl. Acontece com os Patriots. Né? E na sequência de coisas, né? Porque a recepção incrível, e aí tem um sack, você teve o strip sack, você teve todas as situações foram encaixando para chegar naquele detalhe. Inclusive as duas conversões de 2 pontos dos Patriots, que os Patriots pensaram que eles tinham que preparar mais jogadas de conversão de 2 pontos na temporada anterior, porque perderam a final de conferência para a equipe dos Broncos, depois de não conseguirem uma conversão de 2 pontos. Eles não tinham jogadas planejadas. E aí perderam e falaram, a gente precisa preparar algumas. Prepararam 2, usaram as 2 no Super Bowl. Isso aí qualquer coisa de incrível, né? E foi o primeiro Super Bowl que foi para prorrogação. Foi um Super Bowl espetacular. Então, épico. Não, isso aí. O show foi bom, tudo foi bom. Qual foi o show desse Super Bowl? Lady Gaga, né? Foi Lady Gaga?
Lady Gaga. Verdade. Pulando Bom, lá. Super Bowl 50 agora foi chato. Foi chato. Até Esse o show. Super Bowl foi chato. Nossa, esse Super Bowl foi... Assim, primeiro, amo São Francisco, torço pra São Francisco. Dito isso, os Super Bowls na Costa Oeste são um saco de assistir, porque é de dia, velho. É de dia. Super Bowl é 3 horas da tarde, galera. O Super Bowl de Vegas, ó, só você deu o seu bastidor, né, do Super Bowl 52, 53. O Super Bowl de Vegas, eu tava... Não, do 52 que você foi, né? Isso, O de Vegas eu estava lá como torcedor, não fui no jogo, mas fui numa watch party dos 49ers. Só tinha torcedor dos 49ers, era open bar, open food, tinha gastado uma grana pra entrar lá. Beleza, cheguei lá cedão. O dia tava sendo muito legal, tipo assim, o Super Bowl era 3 horas da tarde. Era meio-dia, eu já tava na rua com a galera, tipo assim, tomando uma, comendo lá junto com os torcedores, conversando com o pessoal. Como eles viram que eu era gringo, a gente fez amizade, todo mundo lá e tal. E na minha cabeça, a gente ia sair pra comemorar de fato em Vegas nessa noite. Eu tinha meio que guardado, tipo assim, eu tinha um pouco de dinheiro sobrando que eu falei, eu vou gastar depois que o Niners vencer o Super Bowl. Eu vou pro cassino, eu vou hipotecar minha casa, beleza. Quando os 49ers perdem o Super Bowl, é 7 horas da noite. Eu peguei e caminhei a pé. A cidade tava um silêncio, porque só tinha torcedor dos Niners em Vegas. Eu comecei a caminhar na Las Vegas Strip até chegar, tipo, acho que uma JCPenney da vida lá pra pedir um Uber. Fui pra casa e dormi. Foi assim o meu pós-Super Bowl em Vegas. Então, assim, depressivo. E aí na Costa Oeste, se fosse de madrugada, se pá, a gente já ia estar na rua, já ia começar a beber. Só que, cara, tava tão cedo que eu fiquei em depressão. Eu fui pra casa e dormi, cara. É engraçado que eu vivi essa experiência no Super Bowl 56, né? Lá dos Arizona. Não, o 56 é em Los Angeles, que foi o primeiro Sim. que eu fui na costa oeste. Porque acabou o jogo, e assim, eu só tinha ido no Super Bowl na outra costa. Terminando já escuro, bem de noite. E esse jogo acabou e eu cheguei, e eu lembro que era horrível ainda, porque as coisas em Los Angeles fecham cedo, né? E eu queria comer, e não tinha um lugar aberto para comer. E foi um Super Bowl chato, porque eu voltei, pandemia ainda, deitei e fui dormir. E no Arizona a mesma coisa, em Las Vegas acabou, fiquei assim, eu lembro que eu e o Lacalle, né, a gente saiu ali junto, falou, não, vamos encontrar, saímos, mas sabe quando você volta meio... É muito cedo para começar, começa muito cedo, então você já acorda, você já tem que estar muito acelerado para ir para o lugar. Eu não sei, não casa bem. Você tem tempo para pensar e falar, talvez não. Se já é 9 horas da noite, você já fala, vamos. Aí, assim, se é para acabar, que nem foi. Eu lembro que no Super Bowl em Nova York, acabou, a gente saiu, terminou tudo lá, as entrevistas, tudo. Pegamos o ônibus, fomos para o centro de Nova York. Eu estava na casa de um amigo meu em Jersey. Só pegar um táxi. Só que já era meia-noite e pouco. Eu tive que pegar um táxi, eu paguei $100 e poucos, né? Na época, meio dólar era um pouco mais barato. Para chegar até a casa. Aí eu cheguei, eu tava assim, aceleradaço. Eu fui dormir, eram umas 3 e pouco da manhã, querendo contar tudo. Minha mulher tava lá, que eram os amigos nossos. E eu queria ir cedo para promoção que ia ter na Macy's, né? Com todas as coisas da NFL. Então, às 6 da manhã a gente acordou para ir para Nova York, mas você não dormia, tava pilhadaço, que era aquele acelerado, nevasca do caramba no dia seguinte. Não dia do Super Bowl não teve, mas o Super Bowl à tarde eu acho ruim mesmo. E a NFL cada vez mais fazendo jogo na costa oeste, né? Só tem Super Bowl na Esse costa Super Bowl vai ser lá, né? Esse Super Bowl desse ano 60 vai ser lá. Eu queria que fosse. E sai até mais barato. Para ir para Miami sai mais barato. Para ir. Fizeram a vida inteira em Miami e na Flórida. Aí agora que aí eu chega a nossa vez. Botando no bolso, aí é só lá, né? É tudo muito mais caro. São Francisco é caro pra caramba. Enfim, esse jogo foi chato. Então, o Peyton Manning foi campeão do Super Bowl no último ano da carreira dele, foi legal. O Cam Newton não quis pular. Não, mas pra ele tudo bem. A minha parte eu fiz, ele falou. Eu não tocaria o MVP. Nossa, cara, eu tenho um ranço do Cam Newton. Você não faz ideia. Também. Eu realmente não gosto do Cam Newton. Agora, Super Bowl... Tá chegando no fim, galera, tá chegando no fim. Super Bowl 48. 49. Não, 49. 49. Isso aí pra mim é mais do que épico. Mais do que épico? Mais do que épico. Esse pra mim, eu acho que é o primeiro geral, cara. É um tiro. Mesmo?
Patriots e Seahawks é um tiroteio, os dois times estavam sensacionais. Aquela Eu gosto muito desse jogo, mas finalzinho, me surpreendeu. aquela situação, o caminho para parar na linha de uma jarda, o segundo tempo desse jogo é sensacional. E a recepção que acontece, que o cara cai e pega... Jermaine Kearse. O Kearse, que era na maldição daquele estádio. Eu falei, esse estádio de novo, não é possível, os Patriots vão perder um Super Bowl nesse estádio. E aí, a interceptação... 99% de chance de vitória para a equipe Você falou de terminar com a pontuação, é basicamente isso. Ali era para os Seahawks serem campeões, terminando com a pontuação. E eles fazem a atitude mais imbecil de todos os tempos. Para mim, esse Super Bowl ele é épico. Para mim, ele é melhor do que o Super Bowl 51. Olha só, cara, que me surpreendeu. Você fez bons argumentos. A gente vai ter que criar uma categoria aqui, então. Ó, stay with me. Stay with me, peraí. Não, esse aqui continua vermelho. Eu preciso que esse aqui fique rosa. E a gente vai ter que colocar Supremo. Porque não dá pra ter 3 épicos. E aí a gente vai ter que... No final a gente debate qual desses 4 vai pra lá. Ó, eu acho esse Super Bowl aqui sensacional. Esse Super Bowl até então tinha sido a maior virada da história. Que foram 10 pontos. Sim. Eles chegam a perder. Eles entram no último quarto perdendo por 10 pontos. Viram esse jogo. E, cara, de fato, assim, eu já era... Nesse Super Bowl eu realmente já era fã. Eu já era muito fã de NFL. Já me considerava um torcedor de São Francisco mesmo. Então eu tava indignado que eu ia, tipo assim, começar a ver futebol americano e o rival do meu time ia ganhar 2 Super Bowls seguidos. Porque olha o contexto que eu comecei a ver futebol americano. Os 49ers perdem o Super Bowl num ano. Os Seahawks são campeões no outro. E no outro, os Seahawks estavam caminhando pra ganhar outro Super Bowl. E no Super Bowl que o Seattle Seahawks foi campeão, eles eliminam os 49ers na final de conferência. Então, na minha cabeça, eu falei, mano, meu Deus, é São Paulo e Corinthians de novo. Nessa época, o São Paulo tomava surra do Corinthians todo ano. E aí eu pensei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Eu sou o pior ser humano do mundo pra Deus fazer isso comigo, né? E assim, aí, o primeiro essa interceptação quarto, eu vou à loucura, cara. O primeiro quarto os Patriots não pontuam, porque os Patriots não pontuavam no primeiro quarto do Super Bowl. Faz 7-0, tomam 7-7. Faz o 14 e fala assim, pô, faltando 1 minuto e 15 para acabar o primeiro quarto, para acabar o primeiro tempo. Então vamos pro intervalo vencendo. Não, sai um touchdown faltando 2 segundos para acabar o primeiro tempo. E 14-14, tudo igual. O show do intervalo é bom também, tá? Katy Perry mandou bem ali, Tubarão da esquerda, excelente. O Tubarão tava doidaço, né? Doidaço. Ali é o Drabbing lá do Corre que a Polícia Vem Aí, claramente, né? 17-14, faz o 24-14. Parece que já era. Aí os quarto período, o Brady vira no Jiraiya, o Gronkowski, a Amendola fazendo uma grande partida, consegue o touchdown com o Edelman, né? Que foi o touchdown do empate ali. E parece que tá tudo errado. O Kearse faz aquela recepção. Eu falei, cara, perdemos de novo nesse estádio maldito, né? Qual estádio que foi? Foi em Phoenix, foi na Arizona, em Glendale. Né, que foi o palco do 42. Foi de novo uma recepção maluca rolando aqui e vai perder por isso, né? Ali era correr com a bola. Aquela sequência final, eu gritando, pede tempo, né? Quando para a primeira, tipo, deixa os caras entrar, faz o touchdown e vamos tentar, pede tempo. E aí não pede, e aí, na hora que faz a interceptação, e pode ser mais especial para mim ainda, minha esposa estava grávida, assistindo o jogo do meu lado, e eu quase fazendo ela parir já ali, né? Não é possível, assim... E na hora que intercepta, ela comemora, mas eu não, peraí, vai ter alguma falta. É uma interceptação, vai ter algum holding, vai ter algum pass interference, vai ter alguma coisa. E, olha, tipo, o medo de se machucar, cara. E eu falei assim, não, espera. É a mesma coisa no Super Bowl 51, né? Na hora que o White passa, tá todo mundo comemorando, eu falei assim, não, calma, eu acho que não foi. Sabe que você fica assim, esperando a arbitragem decidir. E na hora que foi, e o Butler, a história com o Butler ainda, né? O cara que tava fritando frango pouco tempo antes, o Brady indo à loucura na sideline, voltando a ganhar um Super Bowl depois de tanto tempo. O maior gap entre um título e outro foi aquele do Tom Brady. Para mim, não tem a menor dúvida. Para mim, não tem a menor dúvida. Para mim, esse Super Bowl, o 49, ele é o supremo.
Acho que você fez bons argumentos aqui. Chato. Ruim. Ah, eu tava lá. Esse foi o Chato. primeiro que eu fui. Chatíssimo. Chato. A memória que eu mais guardo desse jogo foi, primeiro que eu lembro que são duas memórias. Eu fui entrevistado por uma TV japonesa, me perguntaram um placar, e eu fiz um palpite, mas precisaria de um safety. E o Paulo Antunes brincou comigo, falou assim, nossa, mas vai ter um safety, no Super Bowl vai ter um safety. Primeira jogada. Aí eu falei, vai... Quando começou o jogo, eu tava na cabine ali, eu virei pro Paulo Antunes e falei? Cravei essa. Aí o jogo foi indo muito chato, e aí no finalzinho do jogo, quando tava aquela campanha que os Broncos já sem chance nenhuma, mas indo adiante, eu fui comprar um copo do refrigerante, né? Então fui no bar, tinha um pai com uma criancinha. A criancinha começa, com a camisa do Peyton Manning, começa a olhar na televisão que o time tá chegando mais adiante. E aí o Peyton Manning, ele é interceptado. E eu vejo aquela criança com a pequena esperança de que talvez aconteça alguma coisa, ela faz assim, ó. Eu tenho na memória a criança fazendo assim, ó. Todos os sonhos, sei lá, os moleques devia ter uns 10 anos, sendo despedaçados naquele frio de Nova York, e o moleque assim, ó. E saindo. É a memória que eu tenho só desse jogo, mas o jogo foi ruim, o show foi ruim, foi tudo ruim. Agora o Super Bowl 47. Esse Super Bowl eu tenho uma... Sensacional. Uma gratidão gigantesca por ele, porque foi o jogo que me trouxe pra NFL. Perdeu o Super Bowl, galera, mas assim, a história dos 49ers é pra ser sofrida, não é pra ser comemorada. É sobre isso. Essa história do Corinthians na NFL. Existe os 49ers pré-PP e existe os 49ers pós-PP. Pré-PP, os 49ers nunca tinham perdido um Super Bowl. Era o único time que tinha ido pra múltiplos Super Bowls e ganhado todos. Tinha ido pra 5 e ganhado 5. Pós-PP, os 49ers foram pra 3 Super Bowls e perderam os 3. Tá aí. Descobrimos mas esse Super Bowl é brabo. É brabo. Eu acho que ele não chega a ser épico, mas assim... Se pá, ele é épico, hein, mano? Eu não sei se ele é épico, porque chegou a ter uma vantagem muito grande depois da queda da energia, que tem uma mas é justamente isso. Né? Tem, tipo, como com um efeito de Deus, botando ali, pausando os Ravens, e aí depois desse apagão, os 49ers voltam, e aí tem, tipo... Eu revi aquele jogo, né? Eu já contei essa história algumas vezes, eu fui dormir, porque eu tinha aula no dia seguinte e tal, e já era muito tarde. Quando eu revi aquele jogo, eu revi torcendo pros 49ers virarem o jogo, né? Eu revi já sabendo o resultado, mas eu tava revendo aquilo lá e, tipo assim, eu falei, meu Deus, os 49ers vão ganhar o Super Bowl. Tipo assim, teve aquela corrida do Kaepernick pro touchdown, tem a corrida do Frank Gore, tipo, 50 jardas que ele leva lá pra Red Zone, e aí, tipo, os Ravens mandam blitz atrás de blitz nos 49ers naquela última campanha. Teve holding no Crabtree, mas as zebras não marcam porque o passe foi meio longe também. Então, tipo assim, dá pra argumentar que era não catchable, mas foi holding, não foi interferência. Mas enfim. Terminar com aquele... Eu acho que o safety no finalzinho é chato. Não, mas eu achei aquele safety genial com o Sam Cook lá indo pra fora. Mas tipo assim, eu entendo. Eu acho que ele pode ser brabo por conta disso. Porque poderia ter tido uma falta no final, que não foi. Aí teve o safety, tipo assim... O jogo termina num retorno de punch, tipo, do Ted Ginn Jr. Então, talvez não foi épico por conta disso, mas assim, Joe Flacco contra Colin Kaepernick, tipo, é uma estética da NFL que você... É muito louco isso daí, cara. Na moral. Eu torci bastante pros 49ers naquele jogo, tá? Porque eu não sou muito fã ali uma galera dos Ravens, né? E tinha toda uma comemoração da ESPN, não, pode ser aposentadoria com o título. E eu falei, mas o cara não é uma boa pessoa, né? Do Ray Lewis, né? O cara não é uma boa pessoa, né, gente? Vocês vão relevar, vão passar pano pra isso aqui? Então, mas tudo bem, eu torci pros 49ers naquele jogo. Eu não dou sorte pros 49ers também, não. Os 49ers que nesse jogo tiveram Randy Moss jogando mais um Super Bowl. Ele tava desesperado pra ganhar um Super Bowl. Ele não nasceu pra ganhar um Super Bowl, a verdade é essa. Assim como 42. O Wes Welker, né? Isso. Super Bowl 46, hein? Eu acho que deu jogo. Eu acho que não foi um Super Bowl tão legal assim. Teve a recepção do Mario Manningham lá, que foi... E no finalzinho ali... Tipo assim, teve mais uma virada dos Giants, né? Tipo, foi um jogo
honesto. Foi brabo. Você acha que foi brabo? Eu acho que foi... eu acho que ele é mais deu jogo, né? Porque o placar não é tão grande assim também. O jogo em si eu não acho tão legal, entendeu? Então, o jogo, ele não é nem perto, não é nem sombra do 42. E tipo assim, o Super Bowl seguinte pra mim é consideravelmente melhor. E ele começa com intentional grounding ainda do Brady, é um safety com intentional grounding, sabe? E foi um ano que, tipo assim, não era o ano dos Giants. Os Giants, eles, tipo assim, eles mais uma vez eliminam os Packers 15-1 daquela temporada, eliminam os 49ers também, que eram melhores, e chegam no Super Bowl. Então, tipo assim, era mais um underdog. Então, você já não esperava um jogo espetacular. E os Patriots também não eram aquele time. Não era. Não, aquele time chegar no Super Bowl já era uma prova de que o Tom Brady conseguia levar vários animais, né? Tipo, a Arca de Noé mesmo. A defesa é o pior grupo de wide receivers que ele leva pro Super Bowl, não é? E a defesa é horripilante. A defesa era uma defesa fraquíssima, defesa que cometia muitas faltas, com muito erro, com o Talib fazendo uma falta atrás da outra. Ali não tem nem comparação, sabe? É como se você fosse fazer uma remake do 42, mas com baixo orçamento. É basicamente isso que foi. Foram os mesmos times, não foi o mesmo elenco. E o Super Bowl de Patriots, de Packers e Steelers, eu já revi esse jogo mais de uma vez, porque o Aaron Rodgers é o meu quarterback favorito, né? E eu acho que é um jogo que deu jogo também. Eu não acho que é um jogo brabo, não acho que é brabo, não. Eu acho que mas ele deu jogo, tipo, foi um jogo disputado. Sim. É que no final, os Packers, eles dão uma distanciada no placar, assim, tipo assim, chega nos minutos finais, os Packers já tinham sido campeões. Mas não foi um jogo chato, tipo, foi um jogo que tiveram momentos legais e tudo mais. É o único Super Bowl da carreira do Rodgers, o que é muito louco também. Graças ao Mike McCarthy, né? Mike McCarthy deu esse Super Bowl pra ele, o McCarthy, né? Um belíssimo treinador. Foi lá no AT&Tzão, né? Esse Super Bowl aí, eu lembro. Black Eyed Peas foi o show, né? Acho que foi isso. Acho que foi Black Eyed Peas. Eu lembro desse jogo, eu assisti... Foi o último Super Bowl que eu assisti com os meus colegas de time, né? Porque tinha aquela tradição de você... A galera da equipe, né? O time lá em Campinas que a gente jogava futebol americano se reunia para assistir o Super Bowl. A gente ia para bares, tudo. E esse foi a última vez que eu fui assistir o Super Bowl Foi pós-braço quebrado esse daí? Esse já tava casado. Acho que eu tava de gesso, se duvidar. Eu acho que eu tinha feito cirurgia. Mas foi tipo assim, foi logo depois então que você quebrou o braço? Não. Esse aqui foi vésperas de eu quebrar pela segunda vez. Porque eu quebrei em agosto de 2010. Ai, meu Deus. E aí eu quebro, eu acho que é na semana seguinte de fevereiro que eu quebro. Porque aí eu encontrei os caras, voltei a treinar, não estava confiante com o braço e acabo tomando pancada e o braço solta de novo. E aí encerra a minha carreira. Contos do SAB. Que coisa legal. Cara, acho que a nossa tier list ficou muito boa. Vamos lá. O Supremo ficou então... Seahawks e Patriots, acho justo, ainda mais dado o seu relato, assim, eu acho que ele realmente foi um Super Bowl muito louco, porque o jogo inteiro foi melhor do que o 51. Muito bom. Esse jogo é meio que a mistura desses dois aqui, ó. O jogo é bom então. e ele é emocionante no final. E a gente tava falando um prime Seahawks, né? Um Russell Wilson jogando muito bem, aquele cara que a gente olhava a temporada e falava assim, cara, essa temporada de MVP, assim, poderia competir, mas tem outro que aparece. Uma defesa sensacional com o Legion of Boom, com o Marshall Lynch, que aliás vivi um momento sensacional no 48. Eu estava naquela coletiva do Lynch falando, só estou aqui para não ser multado. Sensacional aquela coletiva, está do lado dele ali, e é um jogo para mim sensacional. Eu acho que não tem nada igual. Os épicos eu acho que tá justo também. Brabo faz sentido pelo final do jogo. Eu tava pensando se valia a pena subir aqui, mas realmente, tipo assim, seria revisionismo, eu acho. Porque, tipo assim, o final é legal, o final é bem legal, mas eu acho que esse jogo, essencialmente, esses dois jogos são o mesmo. Essencialmente é o mesmo jogo, quase. Só que aqui você tem dois times mais populares hoje em dia. Sim. Os chatos e... isso. E esses jogos como que diria o Alex, não existe forma de vocês discordarem, tá, galera? Então, assim, gabarito, entendam que a gente chegou ao pensam ao contrário,
Se vocês pensam o contrário, vocês estão pensando errado. Né? O Estão detalhe é errados. esse. Exatamente. Tirem print e cobrem a gente nos comentários, tá? É isso aí. Rafa, muito obrigado por participar. 1h13 que passou voando. Eu que agradeço aqui, dei até um tapa no microfone, desconectou as coisas aqui, mas, pô, eu agradeço demais. E sempre que quiser bater um papo. Aliás, preciso de vocês também lá no Toque Passa pra gente bater outros papos também, fazer algumas conversas. Essa época ainda do ano, né? E estamos naquela expectativa. Espero te encontrar, não sei se vai para São Paulo, mas espero te encontrar lá. Vou sim. Esperando ainda abrir o processo de credenciamento e tudo mais, mas pretendo ir para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Se eu vou estar em algum lugar, eu não sei. É mais ou menos isso. Não sei se vou no jogo ainda, mas espero ir. Rafa, muito obrigado por participar. Novamente, as redes sociais do Rafa estão aqui na descrição. A gente volta na semana que vem com mais um Timeout. E não se esqueçam de se inscrever também no canal do Endzone Brasil. Tamo junto e até a próxima.